Olá, bom dia. Estamos aqui hoje com Nara Pavão. Ela é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora e cientista política. Vai conversar hoje conosco sobre o cenário para a eleição de 2022, uma conversa sobre o eleitorado, os pré-candidatos e também o que é que a gente pode esperar aí dessa disputa para a eleição presidencial. Tudo bom, Nara? Tudo bom, Augusto? É um prazer estar com você aqui, Prazer, hoje. E queria começar a conversar contigo um pouco sobre essa perspectiva da eleição, como é que o eleitorado chega para ela. A gente está vendo que um cenário de crise econômica, um cenário em que as pessoas estão desacreditando no caminho que a economia brasileira está levando. É correto dizer que essa eleição não vai ser a eleição da corrupção, e sim vai ser a eleição em que a fome, em que o emprego vai estar pautado? Sim, a corrupção de fato vai ter um peso muito pequeno nessas eleições, né? Já é um tema bastante saturado, né? O eleitor ele já está cansado desse tema. Além de estar cansado também, é um tema que ficou muito genérico, né? Ele não ajuda, como a gente teve a Lava Jato, muitos políticos foram acusados de corrupção. O próprio Bolsonaro, que se elegeu em 2018 com a bandeira anticorrupção, também foi alvo de corrupção ao longo do seu governo. Isso faz com que as pessoas tenham a percepção de que a corrupção ela não é um critério útil de escolha, ela não ajuda as pessoas a tomarem uma decisão, né? Então, é esperado que a corrupção tenha um peso muito pequeno na escolha do eleitor, principalmente porque tem outras questões que são mais importantes, como a economia, né? De fato, a gente está num cenário econômico bastante desfavorável, né? Que foi acirrado pela pandemia, que também é outro fator que acho que vai importar bastante, né? A questão da gestão do governo em relação à pandemia, que está completamente ligado à questão econômica também, né? A pandemia ela afeta as pessoas principalmente através da economia, então acho que é bastante correto dizer que as questões econômicas vão ter um peso muito grande na escolha do voto de 2022. Recentemente, Ciro Nogueira, durante a entrevista, ele comentou que Bolsonaro ainda está viável eleitoralmente, porque ele dizia que a economia é o que vai definir, não as crises, não as confusões no governo, mas sim a economia. E para 65% dos brasileiros, segundo a última pesquisa do IPESP, apontaram que a economia está no caminho errado. Você acha que a campanha de Bolsonaro, se seguir se o cenário continuar como está, é viável ainda? Veja, a campanha do Bolsonaro ela vai ser sempre viável, né? Ele é um candidato muito viável, não por essa razão, não pela questão da economia, porque a gestão dele da economia tem sido muito negativa, é avaliada negativamente, né? Mas ele é um candidato viável, primeiro que ele é um incumbente, né? Ele é o político que está no poder, que tem acesso à máquina política, então a campanha dele vai ser uma campanha forte e efetiva. E segundo que ele tem ele é um político popular, né? Ele tem ali uma parcela da população que é muito fiel a ele, né? Entre 20% e 30% da população, que garante a ele lugar já no segundo turno, né? Caso haja o segundo turno. Então ele é sim um candidato viável, é um candidato forte, mas não por essas razões, né? É por uma questão mais identitária mesmo, né? Ele é alguém que inspira identidade, ele é um candidato popular, carismático para uma parcela específica da população. Então ele tem sim muito poder e né, tem acesso à máquina do governo, que sempre dá uma vantagem muito importante para os incumbentes. Fala-se muito que o Bolsonaro tem um piso muito alto e um teto muito baixo, então é mais ou menos esse ponto. Entendi. E segundo a última pesquisa por Ler Data, saiu que Lula tem um apelo muito forte entre os mais jovens. De acordo com o levantamento, entre a população de 16 e 24 anos, Lula tem 47% de preferência. E isso destoa um pouco da leitura de que, às vezes, o voto de Lula é um voto da saudade, dos tempos prósperos de 2002, que era uma população que não tinha formação política muito forte naquela época, né? Você acha que destoa ou... Eu acho que destoa um pouco, é um pouco curioso esse dado mesmo, porque... De fato, Lula ele saiu do governo, né, com aprovação recorde, né, mundialmente falando, né, ele sai com 87%, 88% de aprovação. E as pessoas sim avaliam o governo dele, ou lembram do governo dele positivamente. E acho que cada vez mais, né, porque o governo dele vai se contrastando com a situação de crise econômica que a gente vive, enfim, isso vai ressaltando alguns pontos positivos, de fato, do governo dele. Talvez essa avaliação positiva entre os mais jovens esteja relacionado a uma avaliação desse setor da população mais negativa em relação a Bolsonaro, talvez seja por esse caminho, né? Ou talvez preocupações econômicas em relação à instabilidade, à falta de perspectiva futura, talvez seja por aí. Entendi. Voltando um pouco agora para a questão da corrupção, né? Você tem uma pesquisa que fala, que meio que se debruça
sobre como é que o eleitorado percebe diferentes tipos de corrupção. Então, é correto a gente achar que corrupção é tudo uma coisa só na cabeça do eleitorado, ou ele percebe diferente, por exemplo, a rachadinha de um desvio milionário da educação, da saúde? Então, percebe diferente sim, né? A gente tem uma expectativa muito equivocada em relação à corrupção, que é de achar que a corrupção ela é sempre rejeitada pela população, né? O que é correto dizer é que todo mundo consegue entender que a corrupção é algo negativo. A corrupção ela não é algo controverso, né? Porque todo mundo sabe que é indesejável, que é ruim. A questão é que a nossa rejeição à corrupção, mesmo a gente achando que a corrupção é ruim, vai depender de quem é o acusado da corrupção, né? Sobre quem as acusações pesam, né? Então, se as acusações pesam sobre um político que eu gosto, eu vou naturalmente relevar essas acusações. Então, apesar da gente ter essa expectativa muito forte que todo mundo rejeite a corrupção sempre, todos os tipos de corrupção, os estudos mostram que não, né? Que isso vai depender de quem é, qual é o partidarismo de quem é acusado, a popularidade ou o tipo de corrupção. Então, existem pesquisas, a minha é uma delas, mas existem outras pesquisas também que mostram que é equivocado dizer que os eleitores rejeitam todo e qualquer tipo de corrupção. Eles fazem um cálculo estratégico que leva em consideração a gravidade percebida daquele tipo de corrupção, se aquele tipo de corrupção beneficia um setor da população ou não. Então, nessa pesquisa que a gente fez na Argentina, a gente contrapõe o enriquecimento ilícito, que é um tipo de corrupção que só beneficia o político, à compra de voto, né, que beneficia um eleitor, em geral, pobre, e que beneficia um partido político também, porque é uma estratégia de campanha. E a gente encontra evidências fortíssimas de que os eleitores eles rejeitam mais o enriquecimento ilícito, que é, né, aquele tipo de corrupção que só gera benefício para o político, do que a compra de voto. Então, isso mostra que, sim, os eleitores estão ali o tempo todo fazendo um cálculo e levando em consideração as características da corrupção antes de rejeitar todo e qualquer tipo. Ainda aquela coisa do rouba mais faz, você acha que ainda vai estar presente? Sempre está, né? Essa é uma ideia do roubo mais faz, reflete um cálculo estratégico que todo eleitor faz em relação à corrupção, né? A ideia é que quando a gente vai votar, a gente não está olhando para um fator específico só, a gente leva em consideração várias coisas, né? Performance em relação à saúde, educação, economia, a ideologia do candidato. Então, são muitas dimensões que são avaliadas. Como a gente não pode levar tudo em consideração, a gente faz trocas, concessões. Então, pode ser um político corrupto, mas talvez seja um político que compartilha a minha ideologia. Então, eu vou sempre estar fazendo essa troca implícita. Ela não é uma troca explícita, não. A gente não tem consciência que a gente está fazendo ela, mas ela é implícita. Então, sempre, né, isso vai acontecer, principalmente com a economia. Porque a economia é o fator mais importante na definição do voto em geral. Tanto é que a gente tem o termo voto econômico, que é o voto baseado em considerações, preocupações econômicas. Então, esse é a principal motivação do voto em geral. Então, quando a gente está pensando na corrupção, quando o eleitor ele pensa na corrupção, ele também vai pensar se o político acusado de corrupção ele está entregando desenvolvimento econômico, se ele está gerando emprego. E se estiver, muito provavelmente esse eleitor ele vai relevar esse tipo de corrupção. Então, nesse sentido, assim, apesar de Lula ter um nome muito associado à corrupção, não estou dizendo que ele é ou não, estou dizendo que ele tem essa coisa a ser enfrentada até durante a campanha, sim, né? Sim. Foi condenado, então, assim, tanto ele quanto o partido tem esse estigma da corrupção, mas, assim, diante desse cenário de um eleitor que ele faz concessões, que ele pensa na questão econômica, você acha que Lula tende a se beneficiar dessa questão? Tende, com certeza. Ele tende a se beneficiar disso, né, do fato de a gente estar vivendo um momento de instabilidade econômica e do governo dele ser muito associado a um momento de prosperidade econômica. E também porque, apesar dele ter sim um estigma da corrupção e o partido ter também, a Lava Jato ela perdeu muito credibilidade, né? Então, isso faz também com que essas acusações e esse estigma seja um pouco mais fraco agora do que foi, por exemplo, há 2 anos atrás. Isso é refletido, por exemplo, no número de partidários do PT. No auge da Lava Jato, o partidarismo, a identificação com o PT chegou a 5%. Tendo antes estado em níveis como 30%. Né? Então, cai para 5% e hoje em dia já voltou para a casa dos 20%, 30%, porque as pessoas, em algum momento, tinham vergonha de dizer que eram partidárias do PT, porque era um estigma muito forte. Hoje em dia, perdeu-se esse estigma a ponto da gente estar vendo as pessoas explicitamente se identificando com o partido e dizendo que vão votar em Lula, por exemplo. Né? Então, esse estigma, eu acho que ele está um pouquinho mais fraco. Segundo a pesquisa também, essa pesquisa Poder Data, que saiu, acho que ontem,
Lula é o favorito entre as mulheres, 44-22 em comparação ao Bolsonaro. Entre os homens ele ganha, mas ainda no empate técnico, 39-38. Por que você acha que as mulheres elas têm esse diferencial tão grande na escolha do voto? Veja, Lula, ele é muito associado à política social, certo? E as mulheres valorizam muito isso, em geral, né? Porque elas são afetadas, talvez, mais diretamente por isso, né? Por serem, muitas vezes, responsáveis pela família, pela estruturação, enfim, familiar, né? Então, as mulheres tendem a valorizar bastante isso. Então, essa popularidade que Lula tem entre as mulheres se explica por isso, né? Pela questão do Bolsa Família. O Bolsa Família foi uma política que, né, entrega dinheiro para as mulheres, né? Então, essa associação ela é bastante forte, né? E já vem de um tempo para cá. E explica também a rejeição que Bolsonaro tem entre as mulheres, né? Bolsonaro ele não é um candidato que tem uma pauta de política social muito forte e, pelo contrário, né, ele tem uma pauta mais ideológica, uma pauta mais agressiva, né, em relação às políticas sociais, em relação à segurança pública. Então, isso tudo gera uma rejeição entre as mulheres. O Auxílio Brasil, isso não tende a mudar, não, né? Até agora não mudou. Você acha que o Auxílio Brasil não tende a mudar esse panorama, não? Não, né? eu não acho que mude muito isso, não, porque, na verdade, a marca forte ainda é o Bolsa Família. Apesar do nome ser Auxílio Brasil. Apesar do nome ter mudado, é claro que foi uma estratégia de marketing, né, do governo. As pessoas ainda têm uma memória muito forte do Bolsa Família. Bom, e agora vamos com o nosso colunista de política, Igor Maciel, que também vai fazer perguntas para Nara Pavão. Professora, qual é a relação entre o roubo mais faz, que está no imaginário coletivo do brasileiro e serve como justificativa para algumas pessoas na hora de escolher o candidato, qual é a relação disso e o retorno de Lula a um patamar de favorito eleitoral após ser condenado e preso por corrupção? Tem relação? Veja, o roubo mais faz ele é muito presente, né, no imaginário brasileiro, mas ele não é só aqui, né? Isso não é uma peculiaridade do Brasil, não. Isso é identificado pela literatura internacional como sendo uma lógica que opera em vários países, que é, na verdade, a lógica a partir da qual o eleitor opera em geral, né, que é a ideia de troca. O eleitor ele tem, né, a tomada de decisão ela ocorre em várias dimensões, né? O eleitor ele está pensando em várias dimensões distintas, né, da avaliação quando vai fazer uma escolha. E um candidato ele nunca vai ser perfeito em todas as dimensões. Então, o eleitor ele vai ter que fazer trocas, concessões, né? Então, o eleitor, em geral, ele vai relevar a corrupção, por exemplo, de um candidato que compartilha a mesma ideologia dele, ou um candidato que é eficiente, um candidato que tem uma boa gestão econômica. Então, isso não vale só para a corrupção, isso é como a cabeça do eleitor opera em geral. É importante dizer também que essa não é uma justificativa explícita do eleitor. O eleitor ele não faz esse cálculo com consciência, isso é inconsciente. Ou seja, se eu admiro a gestão econômica de um candidato e esse candidato é acusado de corrupção, eu não vou acreditar nessas acusações, ou eu vou relevar essas acusações de forma inconsciente até. Eu vou evitar notícias sobre essa condenação, sobre essa acusação. Então, é importante dizer também que não é que o eleitor está justificando de forma explícita. O eleitor está ali com um viés, com uma troca que acontece implicitamente, sem uma consciência muito elaborada sobre isso. Isso explica um pouco por que Lula, mesmo após ter sido condenado, está num patamar de favoritismo, né, na corrida presidencial. Primeiro porque ele é lembrado, né, como um político que governou numa época de prosperidade econômica muito grande, então isso faz com que as pessoas relevem, né, as acusações que pesam sobre ele. Inclusive, é bom lembrar, por exemplo, das acusações que pesaram sobre Lula no Mensalão, que foi um momento de grande prosperidade econômica e as acusações não colaram contra ele, né? Ele não foi afetado, ele foi reeleito logo após o Mensalão, e isso é uma anedota, né, uma evidência que confirma um pouco essa visão da troca, né, do que o eleitor faz. Ao mesmo tempo, existe um outro fator que vai ajudar Lula, que não tem necessariamente a ver com essa troca, que é o fato das acusações, agora em 2022, elas são muito fracas, né, por toda a politização que aconteceu na Lava Jato, com o declínio da popularidade da operação, ou seja, as acusações de corrupção de Lula eram muito mais fortes em 2018 do que são agora. E isso vai ajudá-lo também. Você acha que, agora a pergunta minha, você acha que diante dessa desmoralização da Lava Jato, meio que o eleitor talvez tenha percebendo
O papel da justiça, o papel das investigações, ele começa a duvidar mais dessa... Você acha que cai um pouco a relevância? Sim, com certeza. Isso gerou um ceticismo, né, e uma confiança reduzida nas instituições de controle, nas instituições judiciais, né? A Lava Jato, ela foi a maior campanha anticorrupção do mundo, né? Ela não teve precedente em outros lugares do mundo, né? Ela foi maior do que as mãos limpas na Itália. Então, de fato, é uma investigação com uma dimensão muito grande e que tomou uma proporção muito grande e que também teve um backlash, né, muito forte em relação à Lava Jato, a ponto do STF se posicionar contra a Lava Jato, né, no final desse processo todo. Então, a Lava Jato, sim, ela foi enfraquecida e ela, ao se enfraquecer, ela também leva consigo todas as instituições, né, que durante muito tempo possibilitaram que a operação ocorresse. Então, existe sim, né, uma queda na confiança da justiça e das instituições em geral. Agora, o fato de a corrupção ter perdido as primeiras colocações no interesse público sobre a eleição tem a ver com a necessidade de ver Lula como única chance de tirar Bolsonaro do poder? Sim, é possível que as pessoas estejam dando um peso mais reduzido à corrupção agora, porque enxergam que, enfim, que eles precisam diminuir o peso da corrupção ou a relevância dessa consideração, né, a respeito da corrupção e do comportamento político para conseguirem justificar votar em Lula ou enxergar Lula como o único candidato viável. Ao mesmo tempo, eu não acho que essa é a principal explicação para a queda da saliência, né, do tema da corrupção. Os temas, eles não são estáticos ao longo do tempo, eles mudam mesmo, né? O eleitor, ele tem considerações que são sazonais, né? Que são circunstanciais, e a corrupção é uma delas. O eleitor nunca se preocupou muito com a corrupção, né? Antes de 2014, a preocupação com a corrupção era 3%, 5%, era muito baixa. Ela foi inflada por causa da campanha anticorrupção da Lava Jato, né? Que mobilizou a população e que deu muita relevância ao tema e gerou uma norma social, né, no sentido de que ninguém poderia aceitar a corrupção, então ficou muito caro tolerar a corrupção durante a Lava Jato. Mas essa não é a regra, né? Não é a regra do eleitor brasileiro e de nenhum eleitor no mundo. As pessoas, em geral, não dão um peso muito grande à corrupção. Todo mundo entende que a corrupção é ruim, mas o peso que a corrupção recebe, ele nunca é muito alto. Então, eu acho que foi, de fato, uma saturação do tema e a sobreposição de outros temas também, né, que competem, os temas competem entre si. Então, a crise econômica faz com que a economia se torne um tema relevante e a pandemia faz com que a saúde, que sempre foi um tema muito central para o brasileiro e muito alto, inclusive era o campeão antes da corrupção chegar ao topo das preocupações, ele volta agora com muita força. Qual é a relação, professora, entre crise econômica com essa mudança na prioridade que se dava ao combate à corrupção até 2018? Pergunto por quê. Um exemplo, Sérgio Moro, ele até abril de 2020, ele pontuava com 18% nas pesquisas. Hoje, caiu para 8%. Nesse período, o que aconteceu foi exatamente a crise econômica provocada pela pandemia. Sim, teve a crise econômica, que eu acho que fez com que vamos dizer que Sérgio Moro perdesse um pouco o protagonismo, né? Porque ele não é visto como um candidato muito forte em relação à gestão econômica, né? O que aconteceu aí não foi, assim, em relação a Moro, não foi a crise econômica, né, que causou isso, foi a Vaza Jato, porque tudo isso aconteceu a partir de 2020, né? Acho que a saída dele do governo Bolsonaro, daquela forma que aconteceu. Com certeza. Eu acho que a entrada de Moro no governo foi muito ruim para ele, né, porque ele tá ali, ele veste a camisa do político, né, que foi um título que ele rejeitou muito e tentou se afastar, né, dele durante a Lava Jato e o auge da Lava Jato. Ele precisava disso para vender uma imagem de credibilidade. E isso muda totalmente quando ele deixa o cargo de juiz e passa a integrar o governo. Então, isso, aí ele já se desgastou bastante, né? A partir de 2020 que ele começa a se desgastar mais com a Vaza Jato, integrando o governo, ou seja, ao integrar o governo ele se desgasta com setores da população não bolsonaristas, que ficam decepcionados, mas também, quando ele sai do governo, ele começa a ser rejeitado pelos bolsonaristas, né, que enxergam ele como um traidor. Então, eu acho que tem esses outros fatores também, fora a questão econômica. Então, engraçado, agora pensando assim, estrategicamente para Bolsonaro chamar Moro para o governo foi muito interessante. Muito, muito, foi uma jogada de mestre aquilo. Porque Bolsonaro, ele precisava sinalizar de maneira crível
a luta anticorrupção que ele prometeu durante a campanha. Bolsonaro ele teve uma campanha anticorrupção, porque ele precisava dessa bandeira para conseguir se opor claramente ao principal adversário, que era o PT, que estava ali afundado em acusações de corrupção. Então, ele precisava disso. O que ele não tinha era uma sinalização muito forte, né, de que ele poderia, que ele de fato sustentaria essa bandeira. E ele chama Moro para o governo exatamente para isso, mas ao mesmo tempo, além de chamar Moro, ele não faz mais nada, né? Então, Moro fica ali figurando no governo dele como um figurante, né? E não tem muito poder para implementar a sua agenda anticorrupção. A gente está com uma campanha presidencial que começou bem cedo, né? Acho que assim, desde o meio do ano passado já tinha muita conversa, Lula pré-candidato, desde que ele foi solto, na verdade. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele ocupa muito noticiário, saiu na última pesquisa IPESP, dizia que 65% do eleitorado estava muito interessado, com algum interesse na eleição. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma pesquisa, indica que 33% está pouco interessado ou nada interessado na eleição. Você acha que o eleitorado ele tende a se interessar mais pela eleição quando ela se aproxima, ou é porque já está com o cenário mais ou menos definido, acham que o Lula vai ganhar mesmo, então não está tão atento? Veja, em geral, a campanha ela motiva o eleitor, né? Ela gera uma abundância de informação, tem propaganda eleitoral, tem, né, quando os candidatos estão se mobilizando para fazer esse grande, né, show aí que é a campanha política. Então isso tende a engajar mais as pessoas. As pessoas ainda não estão pensando tanto na campanha, né? Mas esse número que você me dá eu acho altíssimo, em torno de 60% da população, 65%, dizendo que está interessado. Isso é um número altíssimo, porque em geral as pessoas não estão interessadas em política, elas se preocupam com outras coisas, né? A política não é central na vida das pessoas, então eu não acho esse um número baixo, não. Mas a ideia é que isso cresça ainda mais à medida que a campanha for se desenvolvendo. Eu tenho agora uma pergunta, voltando agora para 2018. Pós-2018, eleição de Bolsonaro, você falou muito também dessa questão econômica, né? A gente viu um cenário de crise, de escândalos de corrupção, escândalos políticos e também a questão econômica pesando. Então, Bolsonaro se elege e muita gente começou a cravar que o eleitor brasileiro, que o brasileiro ele tem uma tendência racista, tem uma tendência homofóbica, tem uma tendência misógina. Mas você acha que dá para cravar que o eleitor ele realmente se identifica com esse tipo de coisa quando ele vota no Bolsonaro, num candidato que tem esse tipo de comportamento? Veja, uma parte do eleitorado de Bolsonaro se identifica sim com essas pautas, mas isso não se aplica a todo mundo que votou nele, né? Eu acho que a gente pode dividir o eleitorado de Bolsonaro entre pessoas que votaram nele porque se identificavam com ele, né, e com tudo aquilo que ele representa, e com a visão de mundo dele, com a ideologia dele, com as propostas, né, dele. Mas uma parte do eleitorado de Bolsonaro votou em Bolsonaro por rejeição ao PT, né? O partidarismo negativo no Brasil estava no seu auge, né, em 2018. Então, as pessoas votaram, muita gente votou em Bolsonaro não por se identificar com ele, mas por rejeitar as outras opções, principalmente por rejeitar o PT, que era, né, o principal adversário, né, de Bolsonaro. Então, a gente não pode caracterizar todo o eleitorado dele, não, mas existe um setor que sim, que se identifica com essa pauta. Que é mais ou menos esse setor que está com ele até hoje, né? Exatamente, são as pessoas que não abandonam o barco, porque elas, de fato, se identificam com Bolsonaro a ponto, por exemplo, de relevar a performance econômica ruim do governo, de relevar as acusações de corrupção que pesam sobre ele. Então, isso é muito normal. Não só sobre ele, qualquer outro partidário se comportaria da mesma forma, né, que os eleitores de Bolsonaro se comportam. Ele está com dificuldade de subir na pesquisa. Você acha que a tendência dele agora, se aproximando das eleições, é radicalizar mais o discurso para mobilizar esse eleitorado que ele já tem, ou tentar abrandar para tentar talvez expandir seu eleitorado, chamar mais votos? Eu acho que o Bolsonaro ele tem um cálculo estratégico a fazer que não está muito bem definido, né? Mas, basicamente, ele não consegue mais subir porque ele tem a maior taxa de rejeição entre os candidatos. Ele é um candidato que tem uma rejeição muito alta. Então, de fato, ele não tem muito para onde subir, né? E, mais uma vez, o eleitorado que votou em Bolsonaro sem se identificar com ele, ou seja, que votou em Bolsonaro por rejeitar os outros candidatos, esse eleitorado já pulou fora do barco, né? E já... enfim, tem uma rejeição em relação a esse candidato. Então, ele tem, de fato, uma dificuldade muito grande.
A radicalização do discurso poderia gerar uma mobilização maior dessa base que está com ele. E isso é bom para a campanha, porque barulho é bom, né? Numa campanha você conseguir mobilizar as pessoas, isso é o que os candidatos querem. Ao mesmo tempo, isso tem um custo alto, né, junto às instituições, por exemplo. O STF vai estar numa configuração negativa para Bolsonaro, né, vai ser uma configuração que não é favorável a ele, do STF e do TSE. Então, eu acho que ele vai ter que ter um cálculo estratégico, porque ele, de fato, teria que radicalizar o debate para mobilizar a base dele, mas, ao mesmo tempo, isso tem um custo alto junto às instituições, junto à imagem internacional dele, né, isso pode alienar ainda mais o seu eleitorado. Perfeito. Agora vamos falar sobre a eleição, agora como é que o eleitorado está nesse momento. A gente falou de corrupção, então, como um tema que está, digamos assim, que está em queda em relação a outros temas, outras preocupações. Então, nesse sentido, você acha que a campanha de Sérgio Moro, por exemplo, que é um candidato que se coloca como o candidato de terceira via, que bate muito nessa tecla anticorrupção, ela é viável se ela continuar nesse caminho? Veja, eu também sou cética em relação ao potencial de crescimento de Sérgio Moro, né, e dessa agenda colar, né? Mais uma vez, é uma agenda muito fraca em 2022. A agenda dele era a agenda de 2018, né? Se ele fosse candidato em 2018, você acha que ele teria sido mais forte? Eu acho que ele teria muita chance, sim. Porque ele estava no auge da sua popularidade em 2018. Não no auge, né? O auge foi em 2016, mas ele ainda estava bastante popular em 2018. Então, eu acho que ali ele teria tido chance. E essa era a pauta de 2018, né? Corrupção, porque a Lava Jato construiu toda uma campanha anticorrupção que deixou ali o eleitorado muito sujeito a esse tipo de mobilização, né? A mobilização contra a corrupção. Agora, em 2022, como eu já falei, né, o tema da corrupção está saturado. Sérgio Moro, ele se atém a esse tema porque é a principal bandeira dele, porque as pessoas conhecem ele como sendo o líder, né, da Lava Jato. Então, ele tem que bater nessa tecla. É uma bandeira importante para ele, né, individualmente, mas eu não acho que ela vai render muito crescimento para ele não, até porque ele tem uma taxa de rejeição alta também junto à população e ele também é bastante conhecido, né, da população, então ele não vai ter ali muito como reconstruir a imagem dele junto à população. Você reconstrói a imagem quando você não é conhecido, que foi o caso de Bolsonaro em 2018, né? Apesar de já ter estado no poder por 30 anos, ele se apresentou como uma nova pessoa ali, como um candidato, como um outsider, né, como um candidato novo. Porque ele não era conhecido, ele pôde fazer isso. Esse tipo de manobra não cola se você é muito conhecido. Então, Moro, de fato, eu acho que ele tem pouco potencial de crescimento. Entendi. Ciro Gomes, mesma coisa, um candidato muito conhecido já, e um candidato que não decolou nas outras eleições, né? E Ciro não decolou numa eleição ou em eleições que estavam abertas a outsiders, né, a candidatos de fora. Essa eu já acho que é uma eleição um pouco diferente. Eu acho que os eleitores eles não estão abertos ao novo, tanto como estavam nas eleições passadas. Apesar de uma parcela da população, mais ou menos 30%, ainda diz querer uma terceira via, mas eles não conseguem concordar sobre quem seria essa terceira via. Então, eu acho que não é o ano de Moro, não. Entendi. A gente está chegando na eleição também que partidos tradicionais estão muito desgastados. O PT está liderando com Lula, mas o candidato a segundo colocado, no caso o Bolsonaro, é do PL, Moro é do Podemos, o MDB e o PSDB estão com muita dificuldade de emplacar seus candidatos, acho que os dois estão na casa do 2%, Simone Tebet tem 1%, Dória mais ou menos 2%. Você acha que qual é a saída para os partidos tradicionais? Eles podem ter uma esperança, talvez, de conseguir um novo gás, conseguir mobilizar seu eleitorado, ou é o momento de entender e realmente tentar coisas menores, alçar voos menores? As duas coisas, né? Eles vão tentar a corrida nacional porque precisam, porque é uma vitrine muito boa para o partido, né? Lançar um candidato nacional, então eu não acho que eles vão desistir assim. O PSDB e o PMDB ainda estão ali costurando, né? O próprio União Brasil também está, enfim, tentando entender qual vai ser a melhor configuração para eles lançarem um candidato à presidência. Mas o que eu acho é que o PMDB e o PSDB eles foram os grandes perdedores da Lava Jato, no final das contas, né? Porque a diferença do PSDB e do PMDB em relação ao PT, que são os três grandes partidos, né, do Brasil historicamente,
é que o PT sempre teve partidarismo, ele sempre teve raiz na sociedade, sempre teve um número grande de partidários, que ali girava entre 20% e 30%, que é um número muito alto, né? Inclusive em perspectiva social faz parte, né? Isso, exatamente. CUT, sindicatos, MST. Exatamente, é um partido que ele tem raiz na sociedade, né? Os outros partidos, o PMDB e o PSDB, nunca tiveram partidarismo alto. O partidarismo desses partidos nunca passou de 10%. Então, é um partidarismo de um dígito apenas, né? Então, quando a Lava Jato chega, e a Lava Jato chega nesses partidos, né? Chegou no PSDB, chega no PMDB também, né? Com Temer, não tem muito o que segure esses partidos, o que sustente esses partidos, e não tem um mártir, né? Como tem o PT. O PT teve uma figura ali que foi presa, que foi... Isso, eu acho que tem uma... Isso acaba que... ajuda o partido a se posicionar diante dessas acusações. Então, eu acho que os grandes derrotados, né, foram os partidos que não tinham base de sustentação, né, para conseguir sustentar, né, todo o desgaste pelo qual os partidos passaram, né, ao longo da Lava Jato. Então, isso explica um pouco. E a estratégia desses partidos ainda estão sem estratégia, né, eles ainda estão definindo se o Dória, né, vai ter um vice do PMDB, como que vai ser a configuração. Né? Exatamente, a federação. A federação seria um caminho para eles tentarem se manter relevantes. Exatamente, sim. E mesmo que não ganhe a eleição, né, a ideia é se projetar como partidos viáveis. Se você tem um candidato que mesmo que não ganhe, mas que tem ali um percentual de votos relevante, ele se sinaliza, né, como um candidato, um partido viável. E para eleger base também, né? Para eleger base, claro. Eu queria agora falar contigo sobre o cenário Pernambuco. Vamos? A gente tem agora uma eleição com muitas indefinições na Frente Popular, né? O PSB com uma certa dificuldade para conseguir escolher o candidato. Ao mesmo tempo, Humberto Costa tentou botar seu nome, uma disputa muito forte pelo Senado, porque a Frente Popular é muito ampla, muita gente quer o Senado, é um nó que o PSB precisa desatar. Mas vamos por pontos. Você acha que essa dificuldade do PSB escolher um candidato está talvez atrelada a um desgaste natural depois de 16 anos no poder? Ou somente acontece, às vezes, você não tem um quadro no partido que seja natural? Veja, a renovação de quadros partidários ela é sempre muito difícil, né? Num contexto no qual os partidos eles são relativamente fracos no Brasil. O PSB ele não é um partido que tem... ele até tem uma inserção nacional, mas ele é muito mais forte no Estado do que ele é nacionalmente, né? Então, um dos principais campos do PSB é Pernambuco, né? Então, ele tem sim uma dificuldade. Existem, né, brigas internas, enfim, fragilidades internas do partido que também dificultam isso, né? A questão da renovação política. E o fato do desgaste mesmo, é um partido que não tem candidatos viáveis, né, para apresentar. Então, eu acho que é uma combinação de fatores. Ainda analisando Pernambuco, a gente sai na pesquisa Vox Populi, foi encomendada pelo PT, mas acabou vazando, a gente até deu em primeira mão na coluna, e dizia o seguinte, que Lula, aqui em Pernambuco, ele tem uma influência muito forte. Dizia que 35% do eleitorado votaria com certeza no candidato indicado por Lula, 26% dizia que poderia votar, 19% diria que não votaria e 18% diz não levar em conta. É um cenário importante, né? Você tem o apoio de Lula, então, no caso, você acha que esse apoio, necessariamente, ele seria necessário para o PSB, diante dessa falta de nomes, ser viável? Eu acho que é importantíssimo, eu não acho que é essencial, não, porque o PSB ele é muito forte aqui, ele tem uma marca muito forte, né? E ele tem, enfim, tem o prefeito, tem o governo, né? Então, eu acho que é um partido forte localmente que conseguiria, sim, promover algum candidato viável. Mas a ajuda de Lula ela é essencial, né, também para isso. Eu acho que ela ajuda bastante, porque, de fato, Pernambuco é um estado que o lulismo, né, é muito forte aqui, essa identificação com o Lula, não necessariamente com o PT. Então, é muito importante ter esse endosso, né, de Lula para conseguir viabilizar um candidato. Eu acho que isso é importante. Enquanto isso, engraçado, o contrário acontece com o Bolsonaro.
Na verdade, 56% do público na pesquisa diria que não votaria no candidato indicado por Bolsonaro. Isso meio que inviabiliza uma candidatura de um candidato que ele diga assim, esse é meu candidato. Provavelmente o candidato não vai querer o endosso de Bolsonaro, né? Se tiver algum candidato alinhado a Bolsonaro para a disputa estadual, esse candidato ele vai estar melhor sem o explícito endosso do presidente da República. Então, provavelmente a gente não deve ver muitas fotos de Bolsonaro com candidatos na campanha. Não. Pelo menos não para essa disputa ao governo, né? Talvez tenha alguma disputa do Senado que obrigue isso, mas para o governo isso não é não seria uma grande vantagem. Analisando agora a oposição está colocando um palanque em torno de Raquel Lira, né, com aquele movimento do Levanta Pernambuco, tem Miguel Coelho também, tem alguns menores, tem o pessoal tentando colocar. Mas você acha que, diante desse cenário, o PSB não tem mais Eduardo Campos, não tem Paulo Câmara provavelmente não vai se candidatar a nada e Geraldo Júlio diz que não será candidato. Diante da falta de quadros naturais, digamos assim, do PSB, não seria o momento, talvez, da oposição se unir para tentar um segundo turno? Ou você acha que essa estratégia da oposição de manter alguns palanques seria mais viável eleitoralmente? Eu acho que é viável, inclusive porque os candidatos eles não estão pensando necessariamente em ganhar a eleição, né? Essa eleição. A política é um jogo de longo prazo, né? Então, eles estão querendo se apresentar como candidatos viáveis. E quem participa de uma eleição e participa de uma campanha e se candidata está, de alguma forma, viabilizando campanhas futuras, né, e candidaturas futuras. Então, eu acho que faz muito sentido que sejam oposição. E, apesar de Eduardo Campos, enfim, não poder participar ativamente da campanha, eu acho que o legado dele ainda é muito forte, né, no Estado. A gente teve, né, João Campos, que se elegeu, o filho dele que se elege muito pelo reconhecimento do nome do pai. O próprio Paulo Câmara, né, se elegeu também pela conexão com Eduardo Campos. Então, eu acho que esse legado dele ainda é bastante forte e ainda consegue viabilizar candidatos, sim. Não só o dele, de Miguel Arraes, enfim, a questão da família mesmo, né, e da marca que essa família representa para a política pernambucana. Bom, minha gente, obrigado por ter acompanhado nossa entrevista quando era Pavão. Você vai acompanhar na coluna de Jamildo Melo e também na edição Premium do JC no domingo.